Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez estamos cansados de estar imersos em futebol, viramos para o ciclismo, para um duplo vencedor da Volta a Portugal. Um homem que teve em 18 voltas, esteve em 6 pódios no total, muitas equipas, muitas histórias. Joaquim Gomes. Eu, quando fiz o apanhado na internet, Joaquim Gomes Wiki, a primeira informação que me deparei foi: Joaquim Gomes é uma cidade em Alagoas, no Brasil. E não pode ser. E a segunda informação era o Joaquim Gomes ciclista. Não pode ser. Vou convidar o Joaquim Gomes para vir aqui à Rádio Renascença, onde ele já esteve em grande estilo. Pelo que me contaram, há 5 anos fizeste aqui uma corrida com não foi? O Ricardo Conceição, aqui à volta, para promover a Volta a Portugal, do qual tu és o diretor já há muitos anos. Portanto, é um prazer imenso ter-te aqui finalmente, falarmos cara a cara, depois de tantos pequenos almoços durante a volta e tantos fins de etapa em que falamos muito sobre as tuas memórias, sobretudo, assim do nada. E a minha primeira pergunta é: o que é que te fez, na parte inicial, jovem, ser ciclista? O que é que move num país de tantos pergaminhos futebolísticos e com alguns ciclistas de grande nome, Joaquim Agostinho, Marcos Chagas, João Roque, haverá muitos nomes por aí. O que é que te fez crescer para saltar para uma bicicleta e andar pelo país todo? Meu caro, antes de mais, deixa-me agradecer-te o convite para visitar mais uma vez este vosso fantástico espaço. Da primeira vez foi uma agradável surpresa. Agora já sei onde vinha quando me enviaste a morada. Exato. Eu já sabia o caminho. Ora, o que é que me fez ser ciclista, em particular um miúdo lisboeta, da freguesia de Carnide, Paredes Meias, com o Estádio da Luz, e que até aos 14 anos de idade só via futebol à sua frente. Foi o meu pai. Nas férias grandes, quando se passavam manhãs e tardes inteiras a jogar à bola, e quando eu, ao fim da tarde, regressava à casa com tornozelos, joelhos, ancas doridas, à procura de uma sandes para aliviar o desgaste de um dia tão concorrido, abria a porta e logo na sala que ficava junto ao hall de entrada, via muitas vezes o meu falecido pai com um rádio de pilhas, ele sentado num sofá, com uma cadeira à sua frente, o rádio em cima da cadeira, e a olhar para um rádio como se de uma televisão se tratasse. E fui-me apercebendo que ele acompanhava regularmente as aventuras e desventuras do nosso grande Joaquim Agostinho na Volta à França. Sim. E ganhei uma paixão tão grande por aquele folhetim que eu me habituei a chamar, talvez o primeiro grande reality show que existiu, em que as pessoas acompanhavam as aventuras e desventuras dos corredores que tomavam por ídolos, que acabou por me atrair para o desporto. Em menos de nada percebi que o principal clube de Carnide, o Carnide Clube, que até aos anos de 70 era talvez, a par do Sporting e Benfica, dos clubes que detinha maiores títulos nacionais de basquetebol, mas tinha uma pequena equipa de ciclismo, exatamente do meu escalão etário, depois mais tarde, com 15, 16 anos, onde eu tive então as primeiras experiências, que não foram, diga-se de passagem, não foram muito boas. Eu comecei a andar de bicicleta na altura, tecnicamente era péssimo, quando a maior parte dos meus colegas já praticavam ciclismo desde os 10, 11 anos de idade, portanto era frequente eu, num treino de algumas cambalhotas, chegar a casa e começar a pensar se não era melhor terminar a aventura por ali. Tive, no entanto, algumas pessoas, nomeadamente diretores do Carnide Clube, que me foram sempre incentivando, dizendo que tinha jeito, e eu, sei lá, acabou por ser um grande incentivo à minha motivação,
descobri algo no ciclismo que me acompanhou durante toda a minha carreira. Eu nunca vivi a competição propriamente dita de forma desmedida. Sempre gostei do ciclismo também pela componente de passeio. Quem vir ou tiver a oportunidade de recuperar vídeos meus a subir a Serra da Estrela, em que na maior parte das vezes me esforçava por ficar sozinho, já que não era sprinter, era a única forma que eu tinha de ganhar etapas, era chegar sozinho, mas foram muito poucas as vezes que, no meio daquele sofrimento, que nos permite, às vezes com alguma agilidade, falar com Deus numa volta a Portugal com médias de temperatura de 35 graus, enquanto se chega às etapas mais difíceis, na altura que a volta também tinha 21 dias, Claro, lembro. em que muitas vezes nós só chegamos à meta por instinto, transformando esta modalidade desportiva muitas vezes numa prova de sobrevivência. Mas não era difícil descortinar no meu olhar que, obviamente, com a missão principal de chegar à meta em primeiro e, quem sabe, vestir a camisola amarela, também olhava para todas aquelas paisagens como se um livro do Miguel Torga tivesse a ler, quando ele falava... E eu nunca me desliguei do ciclismo desta forma. Quando deixei de correr, recebi vários convites para ser diretor desportivo de equipas. Mas depois de um convite que me fizeram, que insistentemente desafiavam, em particular nos meus 2 últimos anos de carreira, para ser diretor da Volta a Portugal, eu comecei a sonhar com isso. Porventura nunca imaginei que este sonho se prolongasse, já lá vão mais de 2 décadas. Mas ser organizador da Volta a Portugal continua-me, pese embora as dores de cabeça de um evento que tem um orçamento superior a 3 milhões de euros e que em contextos económicos de alguma dificuldade, isto é um desafio brutal, colocar a Volta a Portugal na estrada, pelo menos com a dignidade que temos conseguido. Mas essa componente do ciclismo passeio eu consigo mantê-la cada vez que visito uma autarquia, claro, cada vez que desenho um percurso para a volta. É verdade que o tal contexto comercial da volta, que não podemos dispensar, muitas vezes impede-me de apresentar aquela que eu teria como a Volta a Portugal ideal. Tu não imaginas os e-mails que eu recebo de pessoas a prestarem-me informações sobre subidas espetaculares que tem no nosso país e que a grande parte delas eu conheço, mas obviamente que não é possível fazer uma Volta a Portugal sem angariar os tais 3 milhões de euros que permitem promover um evento com grau de complexidade como tem a Volta a Portugal. Mas a componente passeio continua a estar lá e eu quase que em segredo continuo a usufruir dessa componente do ciclismo. Deixa-me só dizer-te uma coisa para falar na componente passeio. Há muito que a Volta a Portugal, até para salvaguardar as questões comerciais e os desafios que apresentamos, porque não deixa de ser um esforço financeiro enorme que estamos obrigados a solicitar aos municípios e para suportar, obviamente, todas as nossas propostas comerciais, quer relativamente ao impacto mediático e no que concerne também ao próprio impacto económico direto nos locais, nós nos temos que servir de diversos estudos, que obviamente não são contratados por nós, claro, para dar credibilidade. Portanto, há uns anos tivemos um estudo, não foram há muitos anos, salvo foi em 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia, mas há um estudo muito interessante sobre impacto económico local, em que nos surpreende com um aumento brutal do interesse do sexo feminino na Volta a Portugal. Mas é engraçado quando colocam às senhoras a questão, mas porquê é que gosta tanto da Volta a Portugal?
as paisagens são completamente brutal. Enquanto os homens, na sua grande maioria, estão completamente embrenhados nas grandes batalhas, a Senhora da Graça, as senhoras, obviamente, que isso não lhes passa ao lado, mas gosto essencialmente da volta pelas fantásticas imagens, que neste caso a nossa RTP, Claro. perante um serviço público completamente irrepreensível, continua a promover relativamente à É volta a verdade, Portugal. é verdade. Eu li, a propósito disso, que a tua primeira volta foi 85, não é? Representavas a seleção do centro, foi uma volta especial em que houve 3 seleções, a seleção do norte, que tinha o José Santiago, a seleção do centro estavas tu, com o número 93, eu estive a ver, o teu dorsal era 93, e o último número da volta era o 111 da seleção do sul, tinha aquele inglês, o Kane Kingston, exatamente. que também ganhou a volta a Portugal. Qual foi a sensação de, aos 19 anos, entrares numa volta representando não uma equipa, mas uma seleção? O que é que se passa na cabeça de um miúdo que era mais apaixonado pelo futebol do que pelo ciclismo? Aos 19 anos se vê confrontado com uma realidade nacional, porque a RTP já fazia serviço público, os jornais então davam muito mais destaque. Havia Diário Lisboa, havia a Capital, Diário Popular, Diário Notícias, o Jogo, estavam todos em cima desse movimento. Claro, de uma forma tão sumária como tu muito bem agora acabaste de escrever, qualquer pessoa imagina que a sensação que deve ter um gaiato de 19 anos ao conseguir um feito desses. Mas o contexto é ainda mais complexo. Primeiro, o ciclismo de formação não tinha a exposição junto das equipas profissionais que há muito passou a ter. Isto é, no calendário nacional de ciclismo há um conjunto de provas, aliás, alguma delas eu organizo, como por exemplo a Volta ao Alentejo em bicicleta, em que as melhores equipas de sub-23 portuguesas têm acesso a participar nessas competições. Portanto, os melhores valores destes escalões têm a motivação de perceber que tem ali uma excelente oportunidade de se dar a mostrar, em particular aos diretores desportivos das equipas profissionais. Nessa altura isso não existia. E pior que isso, eu tinha os meus pais, eu sempre fui um excelente aluno, tinha os meus pais a pressionar-me. É um contexto, a sociedade vivia um contexto diferente, sei lá, na minha família em particular, não havia qualquer, como não havia muitas, não havia qualquer histórico de profissionalismo no desporto, nem tão pouco se encarava o desporto como uma saída profissional, talvez o futebol usufruísse desse estatuto. Eu tinha constantemente, em particular a minha mãe, que entendia que era um desperdício, uma perda de tempo, um risco enorme, porque no fundo é naquela faixa etária ali entre os 18 e os 22, 23 anos que definimos o nosso futuro em termos profissionais e no fundo o resto da nossa vida. E eu já não tinha como explicar, porque no fundo também tinha uma réstia de bom senso de perceber, isto se calhar não é vida para mim, pese embora eu gosto muito de ciclismo. E não imaginas os sacrifícios que eu fazia, porque enquanto outras regiões do país haviam muitos corredores que praticamente eram vizinhos uns dos outros, eu passava o ano a treinar sozinho, não treinava obviamente na cidade de Lisboa, tinha que ir para os concelhos vizinhos de Loures, Sintra, para Vila Franca. Mas treinos feitos por ti, idealizados por ti. Não havia nenhuma técnica, não havia nenhum horário. Não, está na tua cabeça. Eu tive alguns treinadores que eram ex-ciclistas, mas para um miúdo que já tinha o 12º ano, rapidamente comecei a perceber que haviam coisas que mandavam fazer que não tinham nexo. Uma delas era em dias de grande calor, ter que fazer 100 km sem levar sequer um bidão de água, que era para me adaptar ao calor. Eu chegava, na parte final, eu a viver em Carnide, muitas vezes a parte final do treino era a subir a calçada de Carris. Imagina o que é subir a calçada de Carris, a levar com fumo de automóveis, com temperatura 35 graus, depois de ter feito 100 km. Aquilo era começar a ficar com a língua colada ao céu da boca. Eu admito que muitas vezes estas estratégias, ou más estratégias que não tinham nada a ver com metodologias. No futebol também havia esse... Claro, essa é a lógica. O que é certo é que
a quantidade de vezes que erradamente o organismo era colocado em stress e de uma forma completamente contraditória àquilo que seria o ideal para um miúdo daquela idade, mas o que é certo é que eu fui assimilando aqueles erros e é a velha história filosófica de que o que não destrói torna-te mais forte, e eu acabei por viver disto durante alguns anos, mas rapidamente percebi que o ciclismo tinha muita analogia com o atletismo de fundo, e não havia praticamente qualquer literatura adaptada ao treino de ciclismo de estrada, e eu comecei-me a suportar muito em livros. Passava tardes inteiras em livrarias à procura de livros sobre metodologias de treino do atletismo de fundo, e foi aí que comecei a fazer os primeiros treinos intervalados, a adaptar no fundo ao ciclismo, e acabei por me sair bem. Mesmo a dietética desportiva fui sempre evoluindo, quer dizer, aquelas teorias. Bom, nós comíamos carne, que era uma coisa, carne, proteína de carne, que aquilo dava para sustentar uma família inteira. Um ciclista sozinho comia bifes mal passados, que aquilo era uma loucura. Eu comecei também a contrariar isso. Mas voltando a essa questão, portanto, da primeira volta a Portugal que fiz em 85, a representar o Carnide, que representava o Carnide Clube, mas que fui participar na tal seleção que, embora a Federação Portuguesa de Ciclismo se lembrou de promover. E, portanto, eu estava na iminência, claro, de ter que abandonar a modalidade, quando por aí não devia faltar um mês para a volta a Portugal. Recebo um telefonema do presidente da federação da altura, que era o falecido Francisco Nunes, a questionar-me se eu gostaria de ir à volta a Portugal. Quer dizer, aquilo era como perguntar a um cego se quer ver. Eu, claro que sim, pá. Convenci os meus pais. Eu não tinha a minha bicicleta, era uma bicicleta fraquinha, que era uma panóplia de material de várias marcas que eu ia comprando consoante podia, consoante os meus pais me ajudavam. Pese embora fosse claramente o melhor sub-23 de primeiro ano de sub-23, que tinha 19 anos. E então comprei uma bicicleta nova e fui à volta a Portugal. Compraste numa loja aí em Lisboa. Exatamente. Uma loja em Campo Grande, que era o Ciclos Império, onde eu ia desde Gaiato. Que era uma loja de um antigo ciclista dos anos 40, uma figura fantástica, um senhor que tem uma loja de bicicletas com oficina, mas está sempre irrepreensivelmente com o seu fatinho de gravata. Uma pessoa espetacular, que me ensinou muito nesses primeiros anos e que me deu os primeiros livros, efetivamente, de ciclismo, muitos manuscritos por ele, que eram fotocópia, uma coisa deliciosa que eu guardo. Aliás, fez-me chegar uma máxima que eu agora não me canso de divulgar. Não sei se alguma vez tiveste a oportunidade de ouvir. Que é uma história simplesmente fantástica. Sabes que o ciclismo foi talvez das primeiras modalidades esportivas a ter um grande protagonismo no nosso país. Não inicialmente com a volta a Portugal, com o Porto de Lisboa. Sim. Mas antes do Porto de Lisboa ter o prestígio e a notoriedade que adquiriu, o ciclismo de pista proporcionou ao desporto nacional o primeiro campeão do mundo, que foi Bento Pessoa, que dá nome ao estádio da Naval, na Figueira da Foz. e que bateu por 2 vezes o recorde do mundo dos 500 metros, que são 2 voltas à pista, no final, 1896, 1897, por aí. E um diretor dele, do Naval, que foi uma figura fantástica, que chegou a ser deputado na primeira Assembleia Constituinte, depois da implantação da República, claro. Que era natural da Pampilhosa da Serra, que chegou a ser governador civil de Coimbra, que dá nome a muitas ruas de municípios do distrito de Coimbra, que era o Dr. José Maria Cardoso, no início do século XX, escreveu uma frase, que é uma espécie de máxima do ciclismo, que andou perdida e que este senhor Aristides Martins, por aí em 1987, num tal livro manuscrito que me fez chegar, e em que estava essa frase perdida, que eu só com a ajuda da internet, passado muitos anos, consegui perceber quem era o tal Dr. José Maria Cardoso.
teve esta frase com significado. Olha que já pôs o nosso amigo Tony do Benfica com as lágrimas ao cantor, que diz qualquer coisa como isto: ama acima de tudo o ciclismo, entregando-te todo, mas sem servilismo. Trata o público e o companheiro como se fosses sempre o último, como se fosses sempre o primeiro. Se o espírito te atingir esta perfeição e o corpo não te fizer negança por ser boa a física preparação, poderás confiar, serás um verdadeiro campeão. Isto é uma coisa brutal, com mais de 100 anos e que se mantém perfeitamente atual. É verdade. Pá, é espetacular. Bom, voltando à volta de 95. 80, 85. De 85. 85. A volta de 85. Sim. Eu participo então nessa volta a Portugal. Pá, eu lembro-me que a volta começou com um prólogo na pista de Tavira, por séries. E eu estava na última série com o Marcos Chagas. Epá, eu estava tão nervoso. Para já nunca tinha corrido em pista. E eu estava mesmo nervoso. Então andava a aquecer fora do estádio, como todos os outros, não é? Sabíamos a hora em que a nossa série ia participar. E na altura que estava a decorrer a penúltima série, em que eu já estava ali perto para entrar, há uma queda gravíssima. E em que eu vejo sair do estádio de Maca uma pessoa que veio ser um meu massagista, inclusive na Cicasal, que era um bom ciclista da altura, não sei se te lembras do nome, que era o Abel Coelho. Epá, que foi com a cara ao chão, tinha a cara toda esfacelada. Imagina, se eu já estava nervoso, estás a ver o que é. Bom, mas lá fui, a coisa correu mais ou menos. Pá, a nossa série, já não sei se foi a primeira, mas para mim aquele primeiro embate e perceber que estava numa série com o Marcos Chagas e que havia ataques nessa série, que eu lá escondidinho no meio deles. A série que é um contra o outro? Não, imagina que dividiram o pelotão de 100 e tal corredores em 10 séries, de 11 ou 12. Então ia um de cada equipa na série. Okay. Depois, a cada série era atribuído tempos e depois se ia a classificação geral. Obviamente, a série que ganhasse, aquele que ganhasse a série, que tivesse o melhor tempo, seria o camisola amarela. Pá, não me lembro tão pouco se foi o Marcos Chagas que vestiu logo a camisola amarela no primeiro dia. O que é certo é que eu no dia seguinte, e foi uma etapa longa, pá, eu sei que terminámos em Grândola, né? Foram por aí 230 km, uma coisa, eu nunca imaginei fazer uma distância dessas. É verdade que o terreno era muito exigente, pá, mas eu não tinha experiência a andar num pelotão daqueles, portanto andava quase sempre mal colocado. O curioso disto tudo é que o selecionador, portanto, da seleção do centro, Sim. era uma grande figura dos anos 60 do Sporting, o João Roque, que mais tarde acabou por ser meu sogro, com uma particularidade. Ele conhecia muito bem, porque na altura a Cicasal já tinha uma equipa de júnior em Torres Vedras, e o João Roque era o treinador dessa equipa. Não, já tinha uma equipa de sub-23. Okay. Eu tenho um cunhado, portanto, o filho de João Roque é da minha idade e que já corria comigo nesse pelotão de sub-23, e o João Roque sabia a minha maneira de correr. Portanto, eu não tinha qualquer tática. Se houvesse uma subida e eu me tivesse a sentir bem, mesmo que a subida tivesse a 70, 80 km da chegada, eu atacava. O que era um erro, claro, não é? E então o João Roque, que era uma pessoa de poucas palavras, mas falava assim por trocadilhos. Sabes que os abastecimentos na seleção, aquilo era uma coisa de bradar aos céus. Nós fazíamos diariamente 150, 170, 200 quilómetros com cubos de açúcar, cubos de marmelada no bolso e umas maçãs cortadas. Epá, aquilo era... Não tínhamos mesmo condições nenhumas. Bom, mas então o que é que... Isto para te explicar o trocadilho de João Roque. Ele logo na primeira etapa em linha, portanto, para o tal prólogo de séries, aquilo não havia tática, era desenrasca. E na primeira etapa em linha ele diz-me assim: olha lá, ó Gomes, olha que isto aqui não é o pelotão dos sub-23, das corridas ao fim de semana. Tu aqui, cada vez que sentires vontade de atacar, vais ao bolso, tiras um torrãozinho de açúcar e deixa-te estar quieto. E eu às vezes, o pelotão ia assim mais sossegado. E eu agora, mas começava... o João Roque era... eu desde Gaiato ouvia falar no João Roque em casa, o meu pai. E o meu pai nem sequer o conhecia. Era uma das grandes figuras do desporto. Não só por aquilo que ele fez, ofereceu uma vitória na volta a Portugal ao Sporting depois de um grande interregno,
mas em particular por ter sido o homem que descobriu o Joaquim Agostinho. Epá, quer dizer, eu era um respeitinho ao João Roque. Epá, eu às vezes sentia vontade de atacar e eu, ai, mais um torrão. Epá, eu passei metade da volta a comer torrões de açúcar. Até cá um belo dia, cá um contrarrelógio. Epá, já, acho que foi em Mangualde. Houve um contrarrelógio de manhã em Mangualde. Era usual haver, de vez em quando, 2 etapas por dia. Que era, desculpa a expressão, mas era pior que cuspir na sopa. Pá, um tipo correr de manhã, tomar banho, almoçar, já anda fatigada dos dias anteriores. E eu depois, à tarde, torna a equipar e vai outra vez para cima da bicicleta. Epá, aquilo era mesmo. Portanto, tinha havido um contrarrelógio de manhã em Mangualde, e à tarde era uma etapa relativamente curta, que era a etapa rainha, que, salvo erro, era Nelas Manteigas. E nós de Nelas íamos a Ceia, no fundo atravessávamos a Estrada da Beira, subíamos da Estrada da Beira até ao centro de Ceia, aquilo já subiu um bocadinho, e depois entrávamos em plena Serra da Estrela, em direção ao Sabugueiro, Torre, e descíamos para Manteigas. E o João Roque, pá, faltavam para aí uns 10 minutos para partir, e atenção, eu nunca tinha ido à Serra da Estrela, nem em passeio, nunca lá tinha ido. Portanto, as únicas experiências que eu tinha de grandes subidas era aqui, a Serra de Monte Junto, mas aquelas de Carris. acho que aquelas que eu ia com mais, não, havia mais aqui na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente a Serra de Sintra, onde eu passava. Sim. Eu ia passar, então nos dias de muito calor, enfiava-me na Serra de Sintra, andava lá 3 horas, quase sem nunca passar no mesmo sítio. É um sítio espetacular para treinar, em particular no verão, com aquele microclima. E então, ali 10 minutos antes de partir, ele diz-me assim: olha, hoje não precisas de comer torrões de açúcar. E eu, preciso comer torrões de açúcar. Então, quer dizer que isto hoje já posso atacar. Bem, começa a etapa. Outra questão, outro pormenor, só para perceberes o contexto. A maior parte dos ciclistas na altura, e no fundo aquilo era cultural, aquilo era como se fosse a tropa, eram os maçaricos e a malta da peluda. E quando os maçaricos queriam-se chegar mais à frente no pelotão, vinha logo, agarrava para aqui, rapaz, vai lá para trás, que o teu lugar é lá atrás. E eu, quer dizer, depois de 2 ou 3 tentativas, eu já nem me habilitava, era bem mandado, já nem saía lá atrás. Aliás, quando havia etapas de média dificuldade, aquilo começava a partir e eu acabava por fazer o dobro do esforço, porque tinha que ir passando aqueles grupos que iam ficando, mas chegava sempre, todos os dias, sempre a chegar com os primeiros. E eu naquele dia foi quase a mesma coisa. A minha sorte é que da Estrada da Beira até ao centro de Ceia, antes de iniciar realmente a subida, né? Naquele troço ali de 2, 3 quilómetros, aquilo começou logo. Aquilo já havia muita fruta madura, já andávamos a correr para aí há 15 dias, não sei, já havia mesmo muita fruta madura no pelotão. E aquilo começou muita gente a descolar, e eu, quando estou a iniciar a serra, já estava nos 30 primeiros, o que para mim já era excelente. Mas imagina o contexto, um miúdo que nunca fez a Serra da Estrela, que ainda umas semanas antes, quando o meu pai chegava à casa todos os dias, trazia um desportivo, normalmente a bola, e eu lá ia à procura eu recortava as fotografias do Marcos Chagas, do Alexandre Ruas, daqueles grandes nomes da altura. O Firmino ainda corria, o Firmino Bernardino, outro grande nome, o Adelino Teixeira, aqueles grandes nomes do ciclismo português, e que estão lá na história do ciclismo português. Eu ali ao lado deles, o que é que eu pensei? E agora é que vai-se chegar à Serra da Estrela? Deixa-me lá ver quanto tempo é que eu aguento com os melhores. Eu sabia que no Sub-23 era de longe o melhor trepador, mas eu não tinha qualquer contacto com os corredores profissionais. Bem, então, o que é que acontece? Eu já estava contente por ver a placa de início de subida, que é quando a gente sai de Ceia, efetivamente, e estar ali, era a equipa do Sporting Raposeira que ia a meter o passo. Então, e a vê-los ali e tal. E em menos nada começa a descolar a gente, tudo com um estado de cansaço enorme. E eu ali a respirar bem, como se não se passasse nada. De um momento para o outro, eu começo a ganhar uma confiança completamente brutal e chego mesmo, ponho-me ao lado dos tipos do Sporting. E lembro, ainda aqui há dias, estive a almoçar com o ciclista que ia a meter o passo, que era o José Xavier, que foi um grande contrarrelogista e um dos melhores coequipês que eu depois, mais tarde, acabei por ter. E que neste caso era um coequipier do Marcos Chagas. Era o José Xavier e ele ia a meter o passo.
O Sporting era de longe a equipa mais forte. E eu começo-me a chegar ali ao lado dele, e ele começa a ver para mim, pá, vai lá para trás. E eu olho assim para trás, começo a ver aquele pessoal todo mal encarado e eu ataco, mas ataquei como fazia também vá lá nos sub-23. Atacava, mas a guardar 20 cêntimos, sem dar tudo. Pá, e eles tentam respondem. Eu vejo que eles já com grande dificuldade chegam ao pé de mim. E quando eles chegam ao pé de mim, eu gastei o resto das trocas e fui-me embora sozinho. Opa, mas depois há um facto engraçado. Não sei se tu te lembras de um grande nome, ganhou uma volta a Portugal, que era médico, depois veio a ser médico, que era o Dr. Joaquim Sousa Santos. Sim. Da família Sousa Santos. Sei. Grandes corredores do Porto. Do Porto, não é? Exatamente. O Dr. Quim Sousa Santos era o médico da seleção. E ele tinha-nos dito que ia estar, depois de passarmos o Sabugueiro, não é? Aliás, a gente desce o Sabugueiro e depois começa a subir finalmente para a torre. Ele disse-me que aí ao fim de 500 metros, quando começássemos depois do Sabugueiro a subir para a torre, que ele ia estar com uns saquinhos de água, que nós depois mordemos o saco, bebemos o queiro, e o resto é para nos molharmos. Não é? E que ele ia estar ali. E eu, entretanto, abalei, ganhei ali 1 minuto de avanço. Mas eu, desceu aquela parte do Sabugueiro, eu sabia lá, eu pensava que aquilo era sempre a descer e comecei a subir e vejo o Quim Sousa Santos e quando começa a aproximar, começa a estender a mão. Havia o hábito, às vezes, estar familiares ou até elementos das equipas a dar água, mas aquilo em tempo de guerra tu não imaginas. Eles estão ali com a mão estendida e às vezes vem um que vem aflito, que nem sequer tem a ver com a pessoa a quem querem dar água e sacam-lhe as coisas das mãos. E então já era habitual terem as coisas estendidas, os braços atrás das costas, e só estendem quando veem mesmo que é o ciclista, se não correm o risco de ficar... ele com os braços atrás das costas e outro braço estendido a ver se ele me dava. Ele ficou tão surpreendido de me ver ali que não me deu água e só mais atrás eu olhar para ele a ver se ele vinha a correr, é que ele me disse, Gomes, tu és maluco, tu não conheces isto, tu vai devagar, espera para um grupo que é para conseguir chegar lá acima. Eu fiquei assustado e então eu reduzo muito o andamento e fico à espera. É quando aparece o Venceslau Fernandes, que já tinha deixado o resto para trás. Pronto. E então o Venceslau apanha. Estava à espera dessa. O Venceslau tinha apanha. ouvido falar dessa dupla. O Venceslau apanha-me, mas é importante referir, o Venceslau ainda chegou a correr com o João Roque. E o Venceslau tinha um respeito por João Roque, uma coisa louca. E então, no momento em que o Venceslau me apanha, o presidente dos árbitros autorizou o João Roque a passar com o carro da seleção para vir para o pé de mim, porque a diferença já era possível autorizar. E o João Roque, assim que lá chega, e quando vai a caminho, vê que o Venceslau é que ia sempre na minha roda. Aliás, o Venceslau ia na minha roda, que ainda hoje o trato por padrinho desde essa altura. No fundo, foi ele que apadrinhou esta minha entrada no profissionalismo. E a forma como eu subia era de facto tão... ninguém imaginava que um gaiato com 19 anos conseguisse fazer uma coisa daquela. É verdade que depois provei rapidamente que aquilo era possível. Mas o Venceslau pedia-me para ir mais devagar, e eu desconfiava. Ele daqui nada sai de trás de mim, mas não, ele não ia muito bem. E entretanto, quando o João Roque chega, o Venceslau chega-se ao pé do carro e diz assim, João Roque, ele que me deixou na roda dele. O Venceslau, perante as dificuldades que tinha nos contrarrelógios, às vezes o grande objetivo dele era só ganhar o prémio da montanha na Volta a Portugal, a camisola azul. E então ele ouviu dizer ao João Roque, João, ele que me deixou na roda, eu só quero ganhar o prémio da montanha, ele ganha a etapa e não sei quem, não sei quando. Ganhar a etapa, mas eu uma vez vou conseguir chegar, daqui nada passam aqui nem motas por mim, eu lá tenho... mas o que é certo é que eu levo o Venceslau até à torre, ele passa, ganha o prémio da montanha. Agora imagina um gaiato, não é? Que o máximo que fazia era a descida da Serra de Sintra, a descer da torre para Manteigas. Uma coisa... Havia curvas que aquilo só por milagre é que não me esbardalhei, né? Aliás, tenho lá alguns incidentes, uns anos mais tarde, mas naquele dia lá fomos. O que é que acontece? Nós estamos a falar dos anos em que a meta final de uma volta a Portugal era um pano preso a 2 varandas. E em Manteigas, a meta estava mesmo a seguir a uma curva e
E tal como hoje, que nós chegamos aos 10 quilómetros e depois tem todas aquelas placas de aproximação à meta, os 9, os 8, e depois, quando é ali mesmo, com os 500, Com o público ali perto, não é? tudo Claro. ali. Pá, na altura, não. E eu ia ali, eu fiz a descida quase toda na roda do Venceslau, que nem sequer, pronto, eu não o conseguia passar. E ele já sabia, pá, ele meta você o passo, eu lá tentava fazer ele teve lá uma vez ou duas que se ia esbardalhando, ainda bem que ele deu espaço, não eu caía por cima dele. O que é que acontece? O Venceslau entra, eu estava à espera que aparecesse a meta, que era para cumprir aquilo que estava combinado. Epá, mas não deu tempo. Ele passou a meta e eu... Agora imagina, a minha preocupação, eu de repente comecei-me a alhar um bocadinho do grande feito que tinha acabado de fazer. Eu já era preocupado porque estava combinado eu ganhar a etapa. Estas seleções participaram na volta debaixo de uma grande contestação, nomeadamente da comunicação social, das equipas profissionais que diziam que os miúdos não iam acabar a volta, que era contraprocedente por estes gaiatos a fazer uma prova. E para alguns foi, não tenho a mínima dúvida. Pese embora se tenham proporcionado excelentes oportunidades àqueles que tinham mais valor. E eu estava preocupado, porque realmente uma vitória na volta a Portugal de um miúdo da seleção Claro. ia provar que a aposta tinha sido ganha. Eu comecei-me a alhear do feito. Mas quando termino, aquilo era uma loucura, toda a gente de volta de mim. Se tu visse os títulos de muitos jornais no dia a seguir, a malharem nos profissionais, como é que um miúdo de 19 anos despachou Marques. Olha que só um grupo de 8 ciclistas, onde estava o Marcos Chagas, que chegou entretanto quase 2 minutos depois de nós, como a etapa era curtinha, só esse grupinho é que não tinha sido eliminado por causa das percentagens de eliminação. Aquilo foi uma coisa brutal. Bom, mas o que é que eu disse para compor o ramalhete? Isso acrescentou ao meu feito uma dose de humildade que eu porventura não merecia. O que é que eu disse? Que eu não tinha eu tinha uma admiração tão grande. Estás a ver o que é? Hoje os atletas estão mais protegidos, nomeadamente no ciclismo. Eu era uma roda de jornalistas e o que é que eu digo? Então, porque toda a gente sabia que estava combinado eu ganhar. Toda a gente já sabia que estava combinado eu ganhar. E o que é que eu disse? Que tinha uma grande admiração pelo Venceslau Fernandes e não tinha tido coragem de o passar nos últimos metros. Aquilo foi uma coisa completamente brutal. Resumindo e concluindo, eu, passado uns dias, fiquei em quarto, passei logo para quarto ou quinta geral, era líder da juventude, e passado uns dias, numa etapa muito exigente, em que eu seguia no grupo da frente, tive uma paragem de digestão. Nós começámos a protestar por causa dos abastecimentos, e então um belo dia lembraram-se de ir ao mercado, comprar fruta variada, compraram uma varinha mágica, bateram aquilo tudo, colocaram tudo dentro de bidões e deixaram durante a noite à temperatura ambiente e no dia a seguir gelo com fartura nas geleiras. E quando eu e alguns nossos, assim que metemos aquilo à boca, aquilo ganhou assim uma fermentação. Claro. Aquilo até sabia bem, estás a... Mas isso levou-me a desistir. Mas olha, logo aí aprendi uma coisa que me seguiu para o resto da vida, que é... Quando eu ganhei a etapa, um dos títulos, salvo erro, no jornal A Bola, era uma fotografia minha e do Lau em plena subida, eu a puxar e o Lau na minha roda. Depois vinha qualquer coisa como... Joaquim Gomes, a andorinha da Torre. O mesmo jornal, no dia em que eu desisti, tinha qualquer coisa como isto. Joaquim Gomes, andorinha sem asas. Eu nesse dia dizia, calma. É seguir o meu rumo e alhar-me um bocadinho daquilo que possam dizer sobre o que corre bem ou o que corre mal. E aí este bem, porque no ano seguinte estavas no Sporting, do Marcos Chagas. Exatamente. Logo nessa volta a Portugal, houve convites, as melhores equipas de longe na altura era o Sporting e o Lousa Trinaranjo, não sei se te lembras Lembro, muito destes bem. nomes. Lembro. Portanto, essas duas equipas convidaram-me logo, portanto, para o ano seguinte. Eu inicialmente era para ir correr para o Lousa, estava quase tudo acordado, sem haver contratos assinados, e aliás, não era preciso.
mas à última da hora quiseram reduzir a proposta financeira que me tinham feito. Com um motivo que eu não consegui considerar. Ok. E eu sou benfiquista, mas o meu pai é sportinguista. Foi talvez a maior alegria que eu dei ao meu pai na altura. Porque eu falei com uma pessoa que era diretor do Sporting, que veio a ser um grande amigo para a vida, que infelizmente também já não está entre nós, que era o Manuel Maduro, lembras-te deste nome? Sim. Pai, que assinei rapidamente pelo Sporting. E foi uma boa aposta. Foram Pena- quantos anos lá? Não, infelizmente o projeto só durou 2 anos, portanto foi 86, e eu assinei nesses 2 anos. Ainda cumpri serviço militar aliás, eu acabo a primeira volta pelo Sporting em 86, a minha segunda, depois Sim, daquela exatamente. experiência Sim. inédita em 85, e uma semana depois de ter terminado a volta a Portugal, que ganhou o Marcos Chagas, Marcos Chagas, sim. passado uma semana, parecia a Linda de Sousa com a mala de cartão a entrar na Escola Prática de Infantaria em Mafra. Portanto, eu na altura tinha o 12º ano, fui para o curso geral de miliciano, não me conseguiram livrar da tropa, e hoje tenho um enorme orgulho em ter cumprido o serviço militar. Portanto, eu em 87, já como furriel, conseguiram arranjar forma de me colocar num quartel relativamente perto do estádio de Alvalade, que era um paiol em Sacavém, ao lado da antiga fábrica de louça de Sacavém, e fiz todo esse ano, portanto, esse ano de 87 em que eu poderia ter ganho a minha volta a Portugal, não fosse aquela fatídica queda a descer a Serra da Estrela quando já era camisola amarela, num ano muito difícil para nós, porque tivemos um problema grave de dopagem nessa altura na equipa. O Sporting foi? Sim, Durante a volta a Portugal? sim, durante a volta a Portugal. Epá, que de forma inesperada me catapultou para líder da equipa com 20 anos, e uma equipa que tinha alguns dos melhores valores nacionais e valores consolidados e com experiência, mas as circunstâncias conduziram a isso. Recordo-me no dia de descanso, que foi quando surgiu esse problema grave, à noite, já eu estava no quarto a preparar-me para descansar. No dia a seguir era a etapa rainha, salvo erro, Porto Alegre Manteigas, quando recebo a visita de 2 diretores do Sporting no meu quarto, supostamente para me tranquilizarem, para eu não sentir a responsabilidade. Estás a ver o que é? 2 diretores que eu não conhecia pessoalmente. É o contrário. Mas conhecia porque eram os 2 enormes figuras do desporto nacional. O engenheiro Júlio Rendeiro, Sim, eu lembro, claro. do hóquei, Toque em Patins, exatamente. e o Baganha, que veio a ser sim, presidente sim. do IPDJ, Sim. o Baganha, eram os responsáveis das modalidades na altura. Ok. E, portanto, além do problema propriamente dito grave, e que eles visitaram a equipa, vão os 2 ao meu quarto. É para você, está na cabeça do doutor, mas não sente a responsabilidade. Ou seja, nós estamos aqui que é para lhe dar um acréscimo de responsabilidade. Claro. Bom, mas eu acabei por lidar bem com o tema. Não lidei bem, foi com aquela curva no que vão dar metade a descer para Manteigas. Mas o que é que se passou? Então, fiz uma curva que devia ter feito a 60 a hora, fiz a 90, nem toquei no Alcatrão. Uma queda para aí 30 metros, que só pela mão de Deus é que não me roubou a vida. Mas que é por entre Silvas ou um espaço aberto? Não, numa ravina. Ravina? Onde é o Vale Glaciar, estás a ver? Com penhascos enormes, né? Panedes, né? E eu acabo por cair de costas de uma altura de 30 metros, caio de costas em cima de um monte de carquejas, pá, aí 80 centímetros, eram uma abertura de 80 centímetros entre dois penedos, e eu caio de costas em cima de um monte de carquejas queimadas, porque tinha havido ali um incêndio há pouco tempo, e aquilo acabou por me amortecer a queda. Só me lembro de acordar com umas bufetadas, começar com umas dores nos ombros, porque eu na altura pesava 61 quilos ou 62, umas dores nos ombros, e ver um corredor de gente ali, que era para me puxarem cá para cima para a estrada, para me meterem na ambulância, mas entretanto desliguei outra vez. Foi uma coisa completamente brutal. E só acordaste no hospital? Só acordei no Hospital da Covilhã. O treinador na altura era o falecido Francisco Valada, também vencedor de uma volta a Portugal pelo Benfica. Sim. Eu só me lembro na ambulância, não, eu acordei na ambulância, dele me estar
Eu ver aquela cara, olhar para aquela cara, não saber sequer o nome dele, que ele ia comigo na ambulância. Mas ao contrário do futebol, que é o mister, nós é o chefe. E eu, chefe, o que é que eu estou aqui a fazer? E lembro-me de ele estar insistentemente a questionar e dele me ter dito, você estava a correr a volta a Portugal. E eu volto a Portugal. Pá, mas de repente comecei a recuperar a memória. Pá, e é uma desilusão tão grande quando é tirarem-nos o reboçado das mãos. Tá? Aliás, essa queda marcou-me durante alguns anos. E não só a queda, foi eu sentir que o facto de desejar tanta volta, se calhar nunca ia conseguir vencer. Por isso é que, quando ganho a volta em 89, com 23 anos, quando parti para aquele último contrarrelógio, é que o ciclismo tem estas particularidades, o tal reality show. Quantas vezes as grandes provas por etapas não são ganhas pelo corredor que realmente é o mais forte? Eu, ao longo da minha carreira, só ganhei uma vez na Senhora da Graça, mas se calhar tive uma dezena de vezes que entre os grandes protagonistas fui o mais forte. Quantas vezes a Senhora da Graça, a etapa é ganha por corredores que integram uma fuga mais ou menos consentida, e a própria volta a Portugal. Às vezes há corredores bons, que não estão particularmente talhados para ganhar uma grande prova por etapas, mas às vezes surge a oportunidade com uns minutinhos de avanço Claro, e depois é impossível arredá-lo. A volta à Espanha deste ano é um exemplo disso, não é? Mas o ciclismo não é, porventura, o único desporto em que o azar, e não a sorte, não é? O azar tem uma fatia enorme. Ou seja, não é? Muitas vezes nós falamos que o futebol é preciso ter sorte. Eu acho que o ciclismo é preciso ter muito pouco azar para ser alguém muito forte, não é? Tu podes ter integrado as etapas lá em cima. E claro que sim. E é uma diferença, dito assim pode não parecer significativo, mas para mim isso tem muita força, não é? Eu, como te disse, era um apaixonado de futebol. Pai, tinha os meus ídolos, alguns, tenho o grato prazer de partilhar bons momentos atualmente. Um deles é o Tony. Fazemos parte de um grupo que habitualmente almoça às quartas-feiras e onde um dia eu terei todo o gosto em te levar como convidado. Epá, é uma pessoa fantástica. Claro que é. Eu adoro ouvir aquela história, às vezes brinco com ele. Epá, lá estás tu com essas histórias do tempo da baliza às costas. Epá, adoro. Mas a versão do ciclismo, e agora estou a falar do ciclismo como adepto. Uhum. O adepto que eu via no meu pai quando olhava para o tal rádio como se fosse uma televisão. Sim. O que faz com que o adepto chegue mais rapidamente, ou que o ciclista chegue mais rapidamente ao coração do adepto, e a forma como o faz é diferente do jogador de futebol. Porquê? Porque muitas vezes o adepto vê no ciclista um pouco dos desafios que a sua própria vida lhe apresenta, não é? E isto é algo que tu no futebol não consegues encontrar. Os futebolistas vivem autênticos dramas, em particular com as lesões. É uma modalidade de grande desgaste a nível de lesões, porque de alguma forma o futebol é quase um desporto antinatura. Nunca o homem teve que fazer aquelas mudanças de direções. E uma vez dei comigo abismado a ver aqueles testes que fizeram com o Cristiano Ronaldo de velocidade, com um especialista em 100 metros, em que realmente o especialista dos 100 metros bate o Ronaldo com alguma facilidade. Mas colocá-los a fazer os 100 metros, claro, e a correr por entre cones, o Ronaldo não lhe dá qualquer hipótese. Pois. Portanto, agora, esta faceta do ciclismo, da aventura, da queda, da doença, da perda da camisola amarela, eu vou-te falar no Agostinho. O que me apaixonou no ciclismo era ver... O meu pai ficava com lágrimas nos olhos. Pá. Quando o Agostinho tinha quedas, vai desistir, e depois o homem no outro dia lá estava, cheio de ligaduras, pá, e depois sem nada a fazer prever, veio uma etapa de montanha, subiu 40 lugares. Tu devias ver o histórico dos 2 terceiros lugares do Agostinho que tem na Volta à França, devias ver o histórico das classificações diárias que ele teve ao longo de... Epá,
aquilo maravilha qualquer adepto. As pessoas estes são verdadeiros ídolos. Pá, é uma coisa completamente brutal. Percebes? Eu só tenho pena que muitas vezes estas questões... eu às vezes gosto de ser o primeiro a abordar estes assuntos chatos da dopagem. Doping, não é? Pá, que cada vez mais tem que ser encarada como um fenómeno de corrupção. Pá, quase me crucificaram quando aquele grave problema da W52, e numa entrevista que eu dei, em que eu disse que a ambição desmedida anda demandada com a corrupção. Epá, eu não vejo porquê. Só uma ambição desmedida é que permite que atletas coloquem em causa a sua própria honra e, pior que isso, a honra das suas famílias. Eu lembro-me de uma partida de Vila Franca de Xira. Nesse ano, portanto no ano de 2022, a volta começou em Lisboa com um prólogo. Mas a partida da primeira etapa em linha foi em Vila Franca de Xira. E eu, assim que chego ao local de partida, tinha uma moldura humana muito interessante, mas começo a ouvir gritar, é uma vergonha o que fizeram aos rapazes e tal. Eu não sabia, mas de repente vejo que o senhor que está a falar alto e depois olhar para o lado para ver se está a ter audiência. Se regimentava mais. O homem estava também a olhar para mim, aquilo se calhar era para mim. Eu dirigi-me ao senhor, mas o senhor, desculpe, está a falar comigo? É uma vergonha, mas está a falar do quê? Isto dos rapazes do Porto, é uma vergonha o que fizeram aos rapazes. Meu caro, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu fui ciclista Aliás, eu fiz 18 voltas a Portugal. Sou o recordista de lugares no pódio. Tu há pouco disseste 6, são 7. 4 terceiros, 1 segundo e 2 primeiros. Okay. E eu sou uma coisa, nunca tive nenhum problema com dopagem, nem tive perto disso. Você está-me a dizer, e as famílias dos rapazes, sabe porque é que eu não entrei por aí? Primeiro por mim, porque sou uma pessoa íntegra, e depois pela minha família. Eu era incapaz de sujeitar a minha família a uma vergonha destas. Infelizmente, a corrupção está no desporto, está na alta finança, Claro. está nos autarcas, está na política, está em todo lado. Mas em particular num desporto, com o nível de exigência, a história que tem o ciclismo, que promove valores de elevada nobreza, nós temos que fazer alguma coisa, porque eu quando vejo jovens que podem ser, ou que são potenciais campeões, a abandonarem a modalidade, até muitas vezes motivados por seus próprios familiares, por causa destas questões do doping, é a última coisa que uma modalidade pode ambicionar, é uma coisa destas. Mas caiu a pique, não é? Porque as notícias tornaram-se frequentes, não é? E sentiste algum desapego popular em relação ao ciclismo com essas notícias frequentes? É o que nos salva. É o que nos salva a nós, como salvou a Volta à França, com situações gravíssimas, não é? É os adeptos. Incrivelmente, os adeptos focados. Não regateiam a sua entrega à modalidade. Agora, num contexto em que temos uma comunicação social demasiado agressiva, atendendo às circunstâncias que eu percebo perfeitamente, motivados por audiências, não é? Em que qualquer pessoa, para se colocar para não ficar sujeita a pegarem nas suas palavras e a trocar vírgulas e trocar completamente o sentido das frases. Sim. Resumindo, ao face como a Federação Portuguesa de Ciclismo, que perante situações graves como esta, resume as suas declarações a comunicados, e aí fica a salvo, não é? Claro. Mas eu, no final de uma apresentação da Volta a Portugal, que foi o que aconteceu nessa altura, em que me colocam questões num ano em que, ainda por cima, a Volta a Portugal vai acabar no Porto, não é? Sim. Numa parceria com a Câmara de Gaia, e em que estes dois municípios, que são históricos da Volta a Portugal, mesmo em anos que não existia equipa do Futebol Clube do Porto, mas não tenho a mínima dúvida que o forte investimento efetuado foi motivado pelo facto de terem, ou do Futebol Clube do Porto ter uma equipa de ciclismo. Claro, sim. Não é? Eu estou completamente de mãos atadas quando me dizem que, e aliás, legalmente, nem a Federação, nem a União Ciclista Internacional tinham forma de impedir a equipa de participar na prova.
não é o organizador que vai colocar uma equipa de fora, não é? E poderia fazê-lo, porque as equipas são convidadas, eu podia retirar o convite à equipa, mas como é que eu faço uma coisa dessas quando tenho os dois municípios onde a equipa está sediada a receber a volta, e sei que a maior motivação que tiveram para receber a volta e fazer o forte investimento que fizeram foi o facto de ter a equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, as minhas imposições resumiam-se, e não poderia deixar de ser, era a equipa estava obrigada a deixar de fora todos os corredores que estivessem implicados na tal investigação, Claro. Sim. nem que tivesse que fazer contratações de última hora e trocar todo o plantel. Pois. Mas isto foi entendido de uma forma como se eu estivesse a defender a equipa e o patrocinador. Não sei. Isto é ingrato, esta posição. Pois, é claro. E agora imagina, estamos a falar de um diretor de Volta a Portugal que foi corredor de formação, foi corredor profissional, foi vencedor de volta, criou uma equipa de ciclismo, teve uma equipa de ciclismo e era diretor da Volta a Portugal praticamente há 20 anos. Portanto, eu tive em todas as áreas relacionadas com o ciclismo profissional. Não é? Trabalho a área comercial da Volta, com as câmaras e algumas marcas. Quer dizer, é ingrato ser crucificado por algo em que eu só posso pôr água na fervura. Felizmente, que a determinada altura, a própria União Ciclista Internacional resolveu o assunto. Tomou uma decisão. Sim. Porventura, não teve meios de o fazer mais cedo. O ideal para todos nós era que a equipa fosse impedida de competir logo a partir do momento que surgiu o primeiro escândalo. Sim. Acho que estamos no bom caminho agora. Boa. E o caminho, como funciona com outras áreas da sociedade, recai no aumento da vigilância. Claro. E é isso que um protocolo que a Federação Portuguesa de Ciclismo e a Agência Nacional Antidopagem promoveu, e hoje o nível de vigilância é muito maior. A par disto, há um conjunto de outras situações, nomeadamente informação às equipas, escalões de formação, promover debates sobre o tema, colóquios que têm ajudado. Mas sem vigilância não vamos a lado nenhum. Foi verdade. Tu jogaste, digamos assim, duas equipas de futebol, Sporting e Boa Vista, não é? Sporting com Marcos Chagas e depois Boa Vista um pouco mais adiante. E já falámos aqui, off the record, sobre os treinos, o ajuntamento ser no estádio de futebol, né, das equipas, e depois daí partirem para os treinos, mas quando voltavam, no Sporting cruzavas-te com os atletas do atletismo, os irmãos Castro, com jogadores de futebol júnior, no Boa Vista também. Exatamente. Como é que era essa movida, digamos assim? Era muito interessante. Sabes que eu lembro-me... Para já estamos a falar de excelentes pessoas. Eu lembro-me do Boa Vista, lembro-me do Nuno Gomes, do João Pinto. Eu lembro-me do João Pinto, que, como sabes, casou muito jovem. Muito cedo, sim. Eu lembro-me do João Pinto, em frente ao estádio do Boa Vista, do antigo estádio do Boa Vista. Sim. Havia, e se calhar ainda deve haver uma escola secundária. Ainda há. Sim. É verdade. E então eu lembro-me dele estar sentado Portanto, estás a ver aqueles gradeamentos, Tô. que é para os miúdos não serem... Claro. Os gradeamentos junto à estrada. É verdade. Que é para não saírem da estrada e atravessarem logo. Sim. Dele estar ali sentado no gradeamento, à espera. Da namorada. Eu depois lembro-me nessa altura é engraçado. Lembro-me do Petit. Lembro de um grande treinador, um grande senhor. Ele às vezes quando me encontrava falava um bocadinho comigo, que era o treinador do Boa Vista na altura. Como é que ele se chamava? O Manuel José. Manuel José. Manuel José. Sim. Com um perfil, uma classe. E também o deves ter apanhado no Sporting, não? Ou não te lembras dele em Alvalade? No Sporting acho que não era ele. Ok. Mas sei lá, lembro-me do Sporting, do Cadete.
No fundo, grandes nomes do futebol, no fundo eles estavam a começar, as equipas profissionais já tinham outras mordomias, digamos assim. Não partilhavam estes refeitórios com a equipa de ciclismo, mas nós que estávamos em permanência, então com malta do hóquei em patins, do atletismo, os irmãos Castro, por acaso dava muito bem com eles, porquê? Porque eles vinham muita vez ter connosco, porque, infelizmente já falecido, um massagista nosso ajudava a tratar algumas das lesões que eles tinham e então davam-se muito bem connosco. Boa. Aliás, eu no inverno ainda cheguei a partilhar, nós no inverno no ciclismo, isso entretanto mudou, mas na altura chegávamos a fazer atletismo, eu chegava a correr, eu fazia treinos de corrida de 1h30, não é? 1h30 já é um ritmo bom, porque do ponto de vista de preparação física, depois em termos muscular, estarmos adaptados à corrida, Claro. aquilo, um bom ciclista continua a correr bem. Pese embora aquelas relações de peso-potência para o atletismo sejam diferentes. Claro. Mas Mas corrias dentro do estádio? Não. Saías. Ok. Estrada, mas ia muito para o estádio universitário, cheguei-me a encontrar com eles no estádio universitário, ia fazer ali umas boas voltas. E com o Muniz Pereira, talvez, não? O Ministro Pereira, o Ministro Pereira também é uma pessoa fantástica. Cheguei a falar com ele algumas vezes. Um dia contou-me uma história brutal, que eu vou contar aqui, e que tem a ver com uma das maiores figuras de sempre do desporto nacional, que é o Carlos Lopes. Na altura que o Carlos Lopes... nem foi quando ele ganhou a maratona dos Jogos Olímpicos. Foi antes, quando ele ganha a medalha de prata, que perde para o Lasse Viren, a medalha de prata dos 10.000 metros. Aquilo na altura já foi completamente brutal. Então acho que aparecia muita malta no Estádio da Alvalade. Tu se calhar conheces esta história. Não, conta. Aparecia muita malta a querer experimentar atletismo, porque depois naquela altura toda a gente pensava Claro. que tinha capacidade. E então lá andava o professor Muniz Pereira, lá com a sua prancha, com 3 cronómetros ao pescoço e tal, e a vigiar vários atletas. E então apareceu lá um sujeito, já, sei lá, com 20 e muitos anos, mas luzido, estás a ver, assim, meio pesadote. O professor gostava de experimentar, eu acho que tenho jeito e tal. E então, o professor, coitado, mandou-o correr, como se tivesse... E lá começou a correr. O homem, coitado, a querer mostrar serviço, ali ao final da primeira volta, já nem sequer conseguia ir certo, já ia à cama. E o professor, né, com aqueles adereços todos, começou a correr ao lado dele e começou, então, está cansado? E ele, não, sou solteiro. O homem já nem ouvia bem, né? Não sou solteiro. Tenho uma última pergunta, diz respeito. Tenho muitas mais, mas o tempo não permite. Que diz respeito, e começámos exatamente por falar das subidas de montanha. O Joaquim ganhou em 92, em 90, não é? Ganhou a camisola da montanha. Há um ano em que o Joaquim Gomes ganha a montanha. Não, nós nesse ano no Boa Vista, o Cássio Freitas ganha a camisola amarela e eu faço terceiro na volta e ganho Espetacular, não é? A camisola da montanha. Não sei se é frequente um duplo vencedor da volta também ser vencedor da montanha. Não é frequente porque, como deves imaginar, o vencedor de qualquer grande volta é provavelmente o melhor trepador em prova. Só que o prémio da montanha muitas vezes é cimentado naquelas montanhas de segunda, terceira categoria, que é um esforço brutal. Os candidatos à vitória no prémio da montanha terem que estar atentos nestas montanhas todas, porque todos os dias há pontos, Claro. quase todos os dias há pelo menos uma montanha de terceira categoria. Portanto, os vencedores da volta, onde é que acumulam pontos? Naquelas etapas decisivas onde eles obrigatoriamente têm que chegar na frente. Ok. Mas isso às vezes não é o suficiente. Há muitas etapas e apercebes-te nas Sim. grandes voltas que eles fazem aquelas fugas de 150 km e passam em 3 ou 4 prémios de montanha e aquilo vai somando dia por dia. E eu nesse ano, que era também um dos candidatos à vitória na volta, mas tive uns problemas, salvo erro, na última prova, que foi a volta ao Minho. Há uma queda, uma coisa assim, que eu entrei na volta muito mal. Felizmente que tivemos provavelmente um dos melhores corredores estrangeiros, apesar de partilhar a mesma língua,
não deixou de ser um dos melhores corredores estrangeiros que eu me lembro a integrar formações nacionais, que foi o Cássio Freitas. Tinha umas condições excepcionais, que acabou por estar muito bem nessa volta. E eu ganho na Torre nesse ano e dei um contributo enorme para que o Cássio ganhasse a volta. Lembro-me que na altura o meu diretor do Boa Vista, o Tavares Rijo, em plena subida, o Cássio começou com dificuldades ali a partir das Penhas da Saúde para a Torre, e eu, mesmo na equipa, a direção queria que eu abalasse para ganhar mais tempo, mas eu nunca o abandonei, só abandonei já mesmo muito perto da meta, ganhei a etapa, no ano que depois acabou por haver temporal, que eu quando chego não apanho chuva, mas depois de eu chegar, passado 1 minuto, dá em começar a cair granizo, mas eu já não o apanhei. Mas o Cássio acabou por vestir a camisola amarela nesse dia, eu passei para os primeiros da geral, acabo depois no final da volta por terminar em terceiro, e a partir desse dia pensei, bem, ganhei aqui uns pontinhos na Torre, ainda há mais umas quantas montanhas, e acabei por acumular pontos suficientes para ganhar a camisola azul. Em termos regulamentares, a ordem de importância das camisolas é amarela, da geral, a verde dos pontos, a azul da montanha. Mas no íntimo da maior parte dos corredores, a camisola da montanha é a segunda mais importante. Ok, boa. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Dispõe sempre. Grande abraço. Vou dispor que há tanta história que eu conheço e gostava que tu transmitisses, sobretudo uma história deliciosa com o José Rosa de uma fuga. Isso era incrível contar, mas não temos mesmo mais tempo. Obrigado por tudo, pela tua compreensão. Passa agora 1 ano do teu acidente nas ruas de Lisboa, ali na Avenida da Liberdade, para participar num evento da Rádio Renascença com a Ana Galvão. Portanto, um beijinho para a Ana, um grande abraço para ti e até a próxima aventura enciclopédica. Obrigado.